Olá, boa tarde. Eu sou o Roque. Eu estou aqui a gravar este vídeo para exprimir os motivos da minha saída na congregação de Testemunhas de Jeová. Primeiro quero contar-vos a minha experiência como testemunha de Jeová desde que me dissociei. O seguinte, eu não tinha nenhum conhecimento a respeito das testemunhas de Jeová. Portanto, lembro-me, em 2004, eu passava numa rua e fui interpelado por dois senhores que pregavam a Bíblia. Entretanto, eu não sabia nada sobre eles, mas o senhor que depois se tornou meu orientador, eles chamam de instrutor, o senhor que veio a ser meu instrutor, fez-me algumas perguntas, eu respondi, depois ofereceu-me um folheto e pediu o endereço da minha casa para posteriormente ele visitar-me e a fim de fazer, a fim de dirigir-me a alguns estudos sobre estas testemunhas de Jeová. Pá, eu dei-lhe o endereço da minha casa e sabendo que eu já não lá estive na mesma casa, na altura eu vivia na casa num outro bairro, mas dei o endereço da minha casa anterior. Passando alguns dias, eu recebia recados de que ele aparecia lá, deixava sempre sentinelas, deixava sempre folhetos, ia lá visitar-me, mas de forma insistente, mesmo sendo informado de que o rapaz já não vive mais aqui, mas ele ia mesmo lá assim, de forma insistente. Até que, alguns meses depois, eu me mudei para essa mesma casa e, certa vez, de forma surpreendida, ele localizou-me, encontrou-me na minha casa e deu-me um estudo bíblico. Mas no fim do estudo eu pedi-lhe para que ele não voltasse mais porque eu já tinha viagem e não ia voltar mais a viver ali. Ele disse, tudo bem, quando viajares, procure falar com as testemunhas de Jeová. Eu concordei, mas eu conhecendo bem o comportamento deles é que eles depois percebem que quando a pessoa não quer estudar com eles, quando arranja uma desculpa, eles mesmo assim insistem. Porque quando me tornei, depois percebi que eles às vezes murmuram quando saem de uma casa, quando não são recebidos. Obviamente que tenha murmurado de que sobre a viagem ele esteja a mentir. Pois é, então no ano 2004 ele continua a insistir, ele insistia sempre para dirigir-me estudos bíblicos, eu fugia, começou a insistir, até que certa vez, pá, eu me rendi e comecei a frequentar lá. Durante essa altura, eu assistia a estudos bíblicos, mas depois que passou algum tempo em que ele já não aparecia e eu também tive paralisações. Mas lembro-me ele ter surgido novamente no ano de 2012, ainda aparecia para me dar alguns estudos bíblicos. E eu voltei a assistir lá às congregações, voltei lá a assistir às reuniões na congregação. E sendo que no ano de 2013, em novembro, eu me tornei publicador não batizado. E continuei a pregar a Bíblia casa a casa. Mas eu quero aqui realçar um ponto. É que durante os seus ensinamentos eu apresentava muitas dúvidas e eu não via esclarecimento por parte deles. Mas só que eu aceitei me tornar publicador não batizado porque, houve um momento em que eu estava desamparado, digamos isso, por parte de alguns amigos. Então achei como um refúgio a congregação. Mas, apesar de eu ter me empenhado em ensinar a palavra de Deus, baseando nas publicações deles, eu ainda duvidava das doutrinas deles.
Eu ensinava a Bíblia, ensinava, mas depois de eu estar lá, comecei a descobrir muita coisa que eles apenas ensinam superficial às pessoas. Eles não ensinam tudo. Eles convencem as pessoas para frequentarem as reuniões deles. Eles ensinam o superficial. Quero aqui citar um dos exemplos práticos. Eles não ensinam assuntos relacionados com a desassociação ou dissociação. Eu nem sabia disso. Aceitei ser publicador não batizado. Mas quando já estava lá dentro, e ali os irmãos na congregação, que antes apareciam assim, terem muito apreço por mim, mas quando já era publicador não batizado, eu me sentia muito humilhado lá dentro da congregação, porque depois fiz descobertas de que esses irmãos, o ódio que eles tinham por mim, é porque eu era estudante universitário. Quem é testemunha de Jeová sabe exatamente que não pode fazer a universidade, porque lá os anciãos aconselham sempre para não fazer a faculdade. Já tivemos visitas várias vezes do superintendente, apenas aconselham a fazer um curso técnico. Então foi quando eu descobri que o ódio pelos irmãos é porque eu era estudante universitário e, por outro lado, o ódio que eles tinham comigo é porque eu não me associava muito tempo com eles, desde manhã até à noite. Porque há doutrinas bíblicas e existe também alguns padrões que são pessoais. Nem todo momento, esse é um padrão pessoal que eu tenho, nem todo momento eu sinto o desejo de estar associado com pessoas durante 24 horas. Há tempo em que a pessoa precisa estar isolado. E eu precisava disso. Mas depois eu comecei a me perceber certas condutas dentro da congregação que não correspondiam com aquilo que eles ensinavam. Dentre essas condutas eu percebi que eles às vezes perseguem nas caladas da noite. É o seguinte, eu não sei como é que são as testemunhas de Jeová noutras regiões, mas eu estou aqui a me referir na minha realidade, na minha cidade, Dundo, em Angola. E eu depois notei que elas perseguem às vezes nas noites, na casa dos irmãos, para saber, para se certificar se realmente esse irmão não está a transgredir. Depois comecei a ver certos comportamentos. Em princípio, eu senti-me convencido de fazer parte da congregação deles porque eu acreditava no que eles ensinavam, pensava que eles se comportassem assim. Há bocado eu disse que estava desamparado por amigos porque tem um comportamento que quando um amigo fala mal de mim eu me afasto. Então, já vi num dos estudos deles, na Bíblia, num dos estudos deles, que dizem que os servos de Jeová têm amor entre si e na congregação ninguém maltrata o outro, ninguém fala mal do outro. Mas eu notei o contrário. Dentro da congregação eu notei o contrário. Eles falam mal entre eles próprios. Inclusive até alguns crentes que estão na dianteira falam mal dos anciãos, falam e fazem coisas obscenas. Eu notei muita hipocrisia dentro da congregação e por causa de certas coisas que eu já aqui acabei de referenciar, sentia-me humilhado dentro da congregação, porque algumas pessoas, mas eu não era desassociado, se recusavam a falar comigo, não me saudavam. Logo no fim da reunião, algumas pessoas não me saudavam. E por outra, eu notava alguns irmãos, inclusive, e eles guardavam ressentimento
das coisas que eu fazia antes de me tornar publicador. Guardavam um ressentimento sobre mim, mesmo já dentro da mesmo como irmãos espirituais não falavam comigo. Então, para não citar certas coisas que muitos têm aí dito sobre a falsa congregação. E há coisas que eu acho repugnante dentro da congregação de Testemunhas de Jeová. Um dos exemplos práticos é que quando alguém transgride, imaginem um filho, quando transgride, logo é expulso de casa, não é apoiado por pais. Mas será mesmo que se Jesus Cristo estivesse cá na terra, faria isso a um irmão? Será que isso é verdade? Por exemplo, quando alguém é desassociado, não pode ter contato com ninguém. Mas será mesmo que o Jesus Cristo faria isso? E esses são os motivos que me levaram a sair da congregação TJ, até a falsas doutrinas. Por exemplo, eu duvido muito que Jesus Cristo começou a governar em 1914. Não existe nenhuma parte da Bíblia que diz isso, que Jesus Cristo começou a governar em 1914. Não existe. E também nenhuma parte da Bíblia que diz que a transfusão de sangue é pecado. Isso é tudo falsa doutrina deles. E eu não estou arrependido por ter tomado esta decisão. Apenas fico com pena daqueles que até agora aceitam ser submissos àquela congregação. E de jeito nenhum eu não aceitaria, de modo algum, que um dos meus parentes, os meus filhos, pertencer àquela religião. Há até aqui alguns assuntos que eu tinha que expor, mas até não adianta expor. Mas assim em detalhe eu vou expor alguns comportamentos. Por exemplo, alguns irmãos na congregação, eu convidava alguns irmãos na minha casa, eu naquela confiança com eles, que são irmãos em Cristo, eles não fariam mal. Além do que disse que me falam mal, mas também outros são gatunos. Já fui várias vezes assaltados por irmãos congregacionais quando descobri. Depois eles se aproveitam o fator de ser irmão. Já fui burlado por eles. E até há irmãos em terceiros. Em terceiros, digo, são pedintes. Eles não podem saber se o irmão trabalha. São todos em terceiro, querem sempre pedir dinheiro. Isso não é congregação. Deus não diz isso. Então, esse é o meu primeiro vídeo, explicando a causa da minha saída na congregação de Testemunhas de Jeová. Mas eu vou gravar a segunda parte e a terceira parte. Vou explicar outros motivos concernente à minha saída. E as falsas profecias, os falsos ensinos, para alertar algumas pessoas que pensam em se tornar testemunhas de Jeová. Enquanto cedo, então, arrependam-se. Apenas sejam seguidores de Jesus Cristo e não se deixem ser conhecidos. Obrigado.